Hello everyone, eu sou a teacher Ana Raquel. Eu sou formada em Letras em Inglês pela Estácio. Tenho um curso de extensão e especialização em alfabetização em inglês pela plataforma Alpha Teacher, que hoje já não está mais em uso. Tenho pós-graduação em educação bilíngue e estou finalizando uma pós em educação infantil, alfabetização e letramento. Hoje dou aula voluntária para uma criança usando o método da alfabetização em inglês. Já ensinei em escola regular, mas hoje não estou mais na escola regular por conta de questões de saúde. E já dei aula em cursinho também de inglês. Ainda não tirei o meu certificado de proficiência em inglês por falta de planejamento. Mas, enfim, fiz as minhas apresentações. Também sou, como é que eu posso dizer, cristã, né? Mas não congrego em nenhuma instituição religiosa. Eu acredito no Pai, no Filho e no Espírito Santo, na palavra. Faço os meus estudos, sigo alguns canais aqui no YouTube em relação a isso. E é isso, eu quero falar para vocês hoje a respeito deste tema, a decadência do sistema educacional brasileiro, em relação, principalmente, à alfabetização, tá? É uma visão de uma professora alfabetizadora, no caso, eu. E eu já estou inscrita em um curso para alfabetização em português, porque eu não sou pedagoga, né? Não fiz pedagogia, então, e também o curso em que eu estou inscrita é um curso, assim como a alfabetização em inglês utiliza o método fônico, a abordagem fonológica, né? E o curso que eu estou inscrita para começar agora em janeiro de 2026 também é utilizando o método fônico, mas para a língua portuguesa. Porque a gente vai ver com o decorrer dos vídeos que eu vou gravar em relação a isso, que o método que é utilizado majoritariamente aqui no Brasil é o método global e não tem ajudado muito na alfabetização. Enfim, vamos lá que eu tenho pouco tempo para gravar esse vídeo para vocês. Eu falo bem pausadamente, falo devagar. Vou fazer a edição para ele ficar um pouco mais rápido. Vamos lá. Então, o primeiro questionamento que surgiu para mim foi esse: será que a decadência da educação, né, no Brasil começou com a pandemia de Covid-19? Porque muitas pessoas que não estão que não são da área da educação, eles acham que o boom, assim, de ter mostrado que o Brasil está com sérios problemas na educação foi o Covid, a pandemia. Só, gente, que isso vem já de há muito tempo, certo? De muito tempo mesmo. Então, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui, ó, quais dos principais problemas e questionamentos que surgem quando a gente fala de educação no Brasil. O primeiro questionamento, um dos primeiros questionamentos é: há investimento suficiente? Esse aqui que eu coloquei. Há investimento suficiente em relação à grana? E, gente, o Brasil, ele utiliza muito, colocado muito dinheiro na educação, só o que é feito não tem planejamento para o uso desse dinheiro. E há um escoamento do dinheiro que é colocado na educação. A educação está de fato piorando? Sim, está de fato piorando. Tanto na questão dos alunos, a indisciplina, falta de respeito, alunos terminando o ensino médio não alfabetizados, ou o que a gente chama popularmente de analfabetos funcionais, só que quando a gente vai estudar mais a fundo, não é que eles sejam analfabetos, porque a alfabetização, ela é codificação e decodificação. O que é isso? É eu ver uma frase, um texto, e eu conseguir ler aquela frase, ler aquele texto. Mas, e esses alunos, eles até saem com essa capacidade. E também escrever um pouco, eles até têm um pouco dessa capacidade. Mas eles estão saindo iletrados. O que é isso? O letramento, ele é a capacidade de utilizar aqueles textos na sua vida cotidiana, na sua vida social. E o que acontece é que os alunos, eles leem o texto, mas não conseguem entender o que aquele texto está querendo dizer. Eles não conseguem ter a interpretação, eles não sabem para que serve aquele texto. Então, eles não têm o uso social do texto, a utilização daquele texto, eles não sabem. Por isso que esse ano
E nos últimos anos, tantos alunos têm reclamado das provas do Enem, porque o Enem, ele não é uma prova apenas para os conhecimentos adquiridos no ensino médio, mas é também uma questão de você conseguir ler e interpretar o que está sendo dito naquele texto. E os alunos, infelizmente, eles não conseguem fazer isso, principalmente a nossa história, né, de alunos de escola pública, é, de escolas precárias, famílias desestruturadas, né, e eles realmente estão nessa situação. Então, a educação está de fato piorando? Sim, está de fato piorando. Não há como negar isso. A educação realmente está piorando. E há a possibilidade de mudar esse sistema, até coloquei as mãozinhas assim para cima, né? Tipo assim, uma esperança, uma prece para isso. Muito difícil de mudar, certo? É muito difícil, porque no decorrer dos vídeos que eu vou fazer em relação a isso, vocês vão ver que é mais uma questão ideológica que está entranhada no sistema educacional. E não é só a questão da formação básica, principalmente na formação dos professores. É muito difícil mudar, muito difícil. E haverá de fato o apagão de professores? Eu, com os vídeos que eu tenho visto é, no YouTube, no Instagram, porque eu tenho uma página que eu falo sobre alfabetização em inglês. Então, por por aquele nicho, eu vejo muitos vídeos de professores. E eles estão assim, saindo deste ramo, eles não querem mais. Estão realmente saindo. Então, eu acredito que haverá apagão dos excelentes professores, certo? Muita gente fala assim, eu sou formada em letras em inglês, eu fui formada na Estácio e fui formada totalmente EAD. Eu não participei nada da academia lá presencial, exceto antes da pandemia, fui fazer provas presenciais, mas depois ficou tudo EAD mesmo por conta da pandemia, né, do isolamento que teve. Então, muitas pessoas é, principalmente os que são formados nas federais, nas estaduais, eles menosprezam as pessoas que são formadas em faculdades particulares, que chamam de Unisquina, e, por exemplo, não são formadas em universidades particulares de renome, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, a faculdade particular, a universidade de renome é a Unifor, e eu não sou formada na Unifor, sou formada na Estácio. Porém, eu percebi a escassez que tinha e eu fui procurar conhecimento por fora, né? Então, no período que eu fazia o curso de letras em inglês, é, eu fui é, paralelo, eu fiz um curso de inglês para eu poder aprender a falar inglês, né? Aprender a me comunicar em inglês, a entender tudo. E tem gente, que se forma e não procura esse tipo de expertise, não procura melhorar em relação a isso. Então, eu fui atrás de melhorar. Até hoje eu faço curso de inglês de conversação. Fiz um curso numa instituição bem reconhecida aqui na minha cidade, de conversação, só conversação. Então, eu sempre fui atrás de mais conhecimento e sempre estive estudando, lendo artigos, lendo postagens, vendo vídeos em relação à educação. Agora, eu estou lendo esse livro aqui, ó, do Dehaene, que é um matemático. Ele é um matemático e neurocientista, é, que ele estuda o cérebro para entender como o cérebro aprende. O título é How We Learn, o título do original, né? How We Learn, mas onde eu fui comprar, eu comprei na Amazon e só tinha o Kindle em inglês e eu não queria ler o livro em, no computador, no celular, porque eu já leio muita coisa no computador e eu percebi que a minha visão está muito cansada por conta disso. Então eu preferi comprar o livro físico e só tinha o físico em português. E esse livro aqui, ó, da Luciana Brits, que ela tem uma página maravilhosa aqui no YouTube e também no Instagram. Eu assisto muitas lives dela, muitas coisas dela, e alfabetização por onde começar. Também baseado na ciência da leitura, ciência cognitiva, nada de método global que não ajuda em nada as crianças a serem alfabetizadas. Estou fazendo um curso pelo MEC, que apesar dos pesares, né, tem esse curso lá, alfabetização baseada na ciência, e um curso neurociência para professores, também do MEC, totalmente gratuito. Então, eu sempre estou buscando conhecimento, porque se a gente não buscar conhecimento, não vai adiantar de nada, né? Então, sim, haverá o apagão de professores. Muitos professores estão se aposentando e não querem saber mais da área da educação. E a formação que a gente está tendo é uma formação ridícula.
ridícula a formação hoje de professores, ridícula. Então, o que está tendo é formação de professores, os excelentes estão saindo e estão fazendo, estão se aposentando e estão procurando outras áreas, né? Vários professores estão fazendo cursos para se especializarem em outras áreas e saírem da área da educação, saírem da sala de aula por conta da violência, falta de respeito. E pasmem, gente, não é o quanto o professor ele fala assim, queremos reconhecimento, não é nem questão salarial. Há muitos estados brasileiros, prefeituras, municípios que pagam um bom salário, mas o reconhecimento não é só isso, é a questão da falta de respeito realmente com o professor dentro da sala de aula. Então, esses excelentes professores, eles estão saindo, professores que buscam por formação, estão sempre ali, não são aqueles professores que fizeram uma única formação, por exemplo, tem professor que eu conheço que só fez uma única formação em pedagogia há 10 anos atrás e não fez nenhum curso para se renovar, nada, nenhuma pós, nada, sabe? Também tem a questão de que o professor, principalmente da escola particular, ele trabalha muitas horas, né, para poder ter um bom salário, mas hoje não é, eu não queria falar sobre isso, mas a questão é que há muita coisa, assim, que quanto mais você vai procurando, vai cavando, vai buscando, a gente se depara com muita coisa que é além do superficial, sabe? Que às vezes a gente vê assim, que é coisa, que o que tá às vezes na mídia é umas coisas muito superficiais. Deixa eu ver o que é que tá aqui para fora. Ah, aqui para baixo, sorry. É, o que é mais importante? A educação básica. O que é a educação básica? Que hoje é dividido, né? A BNCC, ela já era dividido antes, mas a BNCC ela trouxe é, tudo bem esmiuçado, né? A educação infantil, obrigatória a partir dos 4 anos de idade. Sorry, a educação infantil, o aluno ele tem que, eu acho que é obrigatório a partir dos 4 anos, se eu não me engano, mas eu vou confirmar essa informação. Educação infantil a partir dos 4 anos e a educação do ensino fundamental, que é dividido em 2 segmentos, fundamental, anos iniciais do primeiro ano ao quinto ano e fundamental, anos finais do sexto ao nono e o ensino médio. Essa é a educação básica, certo? Ou é mais importante a educação de nível superior? Então, fica esse questionamento aí em aberto para vocês questionarem um pouco sobre o que é mais importante, se é essa educação básica, da educação infantil ao ensino médio, ou se é a educação de nível superior. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui alguns problemas. Alguns problemas. Existe um outro problema que eu vou falar com vocês um pouco mais adiante, mas estes são alguns que de início surgiu para mim, certo? Esse organograma, ele ainda não está concluído, mas eu resolvi gravar o vídeo mesmo assim, porque eu acho que é um assunto que as pessoas precisam ter conhecimento. Principalmente os pais que estão com seus filhos matriculados, independentemente se é de, é, na escola particular ou na escola pública, certo? As leis e os documentos reguladores, estrutura e investimento, formação de professores e métodos de ensino, né? Aqui o foco, os métodos de ensino, focado na alfabetização, tá certo? Por quê? Porque eu acho que a alfabetização é a raiz do problema que do ensino básico, que o aluno termina o ensino médio e sai sem saber interpretar um texto, ok? Então vamos lá. As leis e os documentos reguladores que nós temos hoje, assim, tem alguns outros, né, que saem alguns outros, assim, alguns documentos para sugerir alguma coisa, mas dos principais, os principais são esses. Vamos ver aqui. A LDB, de 1996, já tinha uma lei de diretrizes brasileiras para a educação antes da LDB de 96, ok? Já tinha. Mas a LDB de 96, ela veio com a progressão continuada. A progressão continuada, assim como todos os outros nos outros documentos, no papel é a coisa mais linda que tem, ok? É a coisa mais linda que tem. Mas na vida real é o que eu coloquei aqui, ó. Aqui começou a desgraça e foi virando uma bola de neve. Na vida real se tornou uma desgraça para
a educação no Brasil, que a verdade seja dita, porque se tornou uma desgraça. A progressão continuada, quando ela surgiu, primeiro foi adotada pelo governo de São Paulo, tá? Então, é, quando ela surgiu com o intuito de haviam muitos alunos que eram repetentes, estava acontecendo muita reprovação desses alunos, e acontecia a repetição do ano, né? O aluno ia repetir o ano. Então, isso era muito recorrente. Então, a progressão continuada, ela veio para tentar mascarar, como eu posso dizer, acabar com esse problema. Então, o aluno, ele não ia mais repetir o ano. Naquele ano, por exemplo, o aluno que estava no primeiro ano, se ele não alcançasse ali as notas e tal, né, o que ele tinha que alcançar, ele não iria repetir o ano. Então, ele ia passar por um ciclo, pelo primeiro ano, segundo ano, o terceiro ano. Se no terceiro ano visse que ele realmente não adquiriu os conhecimentos que ele tinha que adquirir, ele iria repetir o terceiro ano novamente. E assim era para ciclos, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, aí quarto, quinto e sexto ano, e para o ensino médio. Sexto ano, sétimo, oitavo, nono ainda não existia, né? Enfim, então era feito assim os ciclos. Então ele não repetiria o primeiro ano de novo, o segundo ano de novo, não. Passaria pelo ciclo para o que é a progressão continuada, para ele progredir continuamente no outro ano, né? O aluno não passou no primeiro ano, não adquiriu aquilo, mas ele vai ter um reforço escolar, a escola vai se prontificar de fazer um reforço escolar para ele poder ter essa progressão. Só que nem a escola oferece reforço escolar, muitas delas não oferecem, e a gente esbarra naquela questão do pai que leva o filho de manhã, não tem como levar o filho no contraturno, e assim por diante, né? E o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? Eu não consigo mexer aqui. Não, sai pra lá. Se esse negócio desse pra mexer. Então, continuando. O que foi que aconteceu? Na prática, se tornou a aprovação automática, que hoje vários educadores nem chamam mais de progressão continuada. Eles chamam de aprovação automática. E para mim, isso foi assim uma pá de cal, como nós falamos aqui no Nordeste, uma pá de cal, a última pá de cal na educação. Não foi a última porque o desastre estava só começando, certo? E, gente, esse negócio de o aluno não repetir de ano, não tipo assim, o aluno não ser constrangido com essas questões, isso tem a ver com isso aqui, ó, construtivismo. Isso aqui, na minha visão, vou botar até de vermelho essa desgraça. Não, é só isso aqui, meu filho, não é alterar tudo não. Isso aqui, ó, é o que, desculpa a palavra, desgraçou tudo. Desgraçou tudo. Por onde ele passou, ele fez é igual o tsunami. Sabe aquele tsunami que ocorreu no Japão em 2011? É isso aqui na educação. Ele sai arrastando tudo, e o que a gente tem hoje é o resultado do construtivismo na educação. Vou parar por aqui. Nós vamos ter outros vídeos e eu agradeço a você que tem assistido esse vídeo até o final. Muito obrigada. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.